gente perde muito tempo se comparando com outras pessoas. Ah, porque fulano tem tais coisas que eu não tenho, porque fulano tem mais dinheiro que eu, porque fulano está num nível da carreira maior que o meu, porque fulano tem relações interpessoais com pessoas muito bacanas e eu não tenho. Ah, porque fulano está sempre bem acompanhado, eu estou sempre sozinho. Ah, porque fulano está sempre sozinho e eu estou sempre mal acompanhado. Ah, porque isso, porque aquilo, se comparando com outras pessoas. Hoje eu quero mostrar para vocês por que do ponto de vista de uma filosofia da singularidade, de uma filosofia que entende cada um como absolutamente singular, a comparação simplesmente não faz sentido. Quando a gente fica nesse exercício de se comparar com outras pessoas, a gente em geral esquece que toda comparação exige um padrão que torna possível comparar coisas até certo ponto distintas, mas que correspondem em certa medida a um mesmo padrão. Por exemplo, você pode comparar preços das coisas, você pode comparar quanto dinheiro cada um tem, porque no preço e na quantidade de dinheiro que se tem, o padrão de medida é o dinheiro, né? A quantidade de dinheiro. Então, um saco de arroz hoje está valendo R$40. E você pode comparar com o próprio saco de arroz no ano passado, não, está valendo 10. Ou você pode comparar com outro produto, não, porque o alho está 30, o saco de arroz está 40. Mas tem um padrão aí que possibilita essa comparação, que é a quantidade de dinheiro, o valor em dinheiro. Você pode comparar quanto que cada um tem na conta bancária, que tem aí um padrão de medida que é o valor em dinheiro que se tem ou que se não tem. Você pode comparar o tamanho de uma casa com o tamanho de um apartamento, mas aí você pode justamente compará-los porque existe um padrão, que é a medida do espaço, né, que vai possibilitar a própria comparação. Quer dizer, um mede mais, tem mais espaço, e o outro mede menos, tem menos espaço, porque tem um padrão de medida que possibilita a comparação. Você pode comparar sabores, né? Pode comparar o sabor da maçã com qualquer outro alimento, até mesmo com um prato de feijão ou com um peixe frito. Quer dizer, a maçã tem aquele sabor adocicado, um pouco cítrico, enquanto o feijão tem um sabor salgado, enquanto o peixe frito carrega aquele saborzinho do azeite ou da manteiga no qual você fritou ele. Mas porque existe aí um padrão, que é o sabor. Você está medindo coisas de acordo com um padrão estabelecido. Você só pode comparar coisas numa balança porque essa balança determina ali o peso de cada coisa. Não faria sentido você colocar as coisas na balança se você já não tivesse um padrão que aquela própria balança responde ou corresponde àquele padrão. Então veja que por esse mesmo ponto de vista, não faria o menor sentido comparar o preço de um celular com o preço de uma nuvem. Porque uma nuvem não está à venda, você não pode comprar, não há nenhum valor objetivo em termos de dinheiro atribuído à nuvem. Logo é incomparável, não tem como comparar o valor de um celular e o valor de uma nuvem. Não tem como comparar o sabor de uma maçã com o sabor de um apartamento. Com o apartamento você não come, não é de se sentir o sabor, não é uma coisa que seja de se sentir o sabor. Logo não tem porquê, não tem como comparar o sabor de uma maçã com o sabor de um apartamento. Então, se não há padrão, não há comparação. Então vejam, se cada um de nós é absolutamente singular, isso quer dizer que nós não cabemos e não caberemos em nenhum padrão. Não existe padrão capaz de capturar, de corresponder inteiramente à nossa singularidade existencial. Cada um de nós é absolutamente singular. Você é o que é hoje justamente porque nasceu exatamente nesse tempo, exatamente nesse lugar, exatamente dentro de uma certa família. E essa família te deixa várias marcas positivas e negativas, várias experiências de carinho, de afeto, mas também de rejeição e de dor e de sofrimento, e as projeções mútuas de você em relação à sua família, de sua família em relação a você, as expectativas, as chantagens, as exigências de parte a parte, ali projeções sobre o que você acha que seus familiares devem ser e fazer, e projeções sobre você do que os seus familiares acham que você deve ser e fazer. E aí fica uma série de exemplos, mesmo no que não é declarado, mas fica uma série de exemplos que vão se inscrevendo na sua rede afetiva, positivamente e negativamente, gerando para você um ideal daquilo que você quer ser, daqueles exemplos que você quer copiar, daquelas maneiras de agir e reagir que você quer copiar e ser e fazer. E fica também exemplo negativamente
de tudo aquilo que vai se construindo como ideal para você, do que você não quer ser, do que você não quer fazer, aquilo que você não quer corresponder de maneira nenhuma em termos dos exemplos que te foram passados, com gestos, com palavras, com ações, declaradamente ou não. Isso vai moldando para você um ser. Existe toda a sua trajetória de formação por dentro das instituições que você passou, seja escola, trabalho, universidade, onde quer que você tenha formado sua consciência intelectual. Tudo isso deixa marcas em você. Existem aqueles exemplos artísticos, todos aqueles personagens com os quais você já se identificou por alguma razão, positivamente e negativamente, dos desenhos animados, das novelas, dos filmes, das séries. Tudo isso vai construindo para você um eu. Existem as relações interpessoais várias que você estabeleceu com seus amigos, com seus inimigos, com seus amores, com seus amantes. Tudo isso vai deixando marcas na sua rede afetiva que da mesma maneira vão criando, construindo para você esse ideal do que você quer ser e do que você não quer ser. Vão deixando marcas positivas e negativas que vão te levando a agir e reagir, a responder e corresponder a certas situações de maneiras diferentes. E mais do que diferentes, tudo isso, todas essas influências, todas essas circunstâncias, a própria situação social e política do lugar onde você vive, as transformações pelas quais ela passa, as condições materiais nas quais você viveu na sua infância, na sua adolescência, agora na sua vida adulta, tudo isso, todas essas circunstâncias mesmo de clima do lugar onde você vive, todas essas circunstâncias, essas múltiplas e variadíssimas circunstâncias, nesse entrelaçamento entre todas elas, vão gerando, vão construindo uma configuração, uma trajetória e uma configuração que é absolutamente singular. Singular. Por isso que eu digo que cada um de nós é absolutamente singular. Porque cada um de nós é efeito, é obra de arte construída, mais ou menos por acaso, pelo encontro improbabilíssimo entre múltiplas, muitas e variadíssimas circunstâncias de todas as ordens, de todos os tipos, que se entrelaçando criam para nós um ser, criam para nós algo que nós estamos sendo, criam para nós uma trajetória absolutamente singular. Podem ver que mesmo que vocês tenham assim, irmãos gêmeos, que portanto nasceram no mesmo tempo, no mesmo lugar, na mesma família, tiveram, teoricamente, para quem observa de fora, os mesmos pais, tiveram uma mesma formação na mesma escola, com as mesmas professoras, com os mesmos professores, com as mesmas matérias, com os mesmos livros, tiveram acesso aos mesmos capitais culturais que a sua família tinha disponível e disponibilizou para eles. Mesmo assim, podem observar, cada um deles vai seguir uma trajetória absolutamente singular. Porque cada um deles tem uma rede afetiva tão própria, assim, vai se construindo para cada um deles uma rede afetiva tão própria, que os exemplos que vão se inscrevendo ali, positivamente ou negativamente, vão variando. O que para um é um ideal de caramba, eu quero isso, para o outro vai virar um ideal de caramba, eu não quero isso. A mesma influência, a mesma circunstância, afeta os dois de maneira diferente. E aí no que afeta de maneira diferente, vai se diferenciando completamente aquela rede singular afetiva, aquela rede afetiva singular de cada um, que vai passar justamente a processar cada experiência de maneira completamente diferente, que vai passar a agir e reagir diante das situações de maneira completamente diferente, que vai passar a se relacionar com as pessoas de maneira completamente diferente e que vai passar a se compreender a si mesmo de uma maneira completamente diferente. Então veja que se a existência de cada um de nós é absolutamente singular, não existe nenhum padrão que seja capaz de se dar como base de comparação entre existências. Logo, toda a comparação que a gente faz entre existências, entre a nossa própria existência e a existência de outras pessoas, é uma comparação ilusória. É uma ilusão, você provavelmente está projetando lá alguma coisa, que você nem sabe se está mesmo lá, algum tipo de satisfação, de felicidade que você acha que está lá, e fica achando que queria também para você, que você também não sabe, e fica fazendo essa comparação imaginária e ilusória entre a sua trajetória, que na verdade é singular, e aquela outra trajetória que também é absolutamente singular. E o negócio é tão ilusório que às vezes você está vendo uma pessoa
que, digamos, supostamente tem dinheiro, porque você também não conhece os meandros da vida financeira dela, mas digamos que ela tenha dinheiro. E você fica, nossa, que vida boa que essa pessoa tem, que ela tem dinheiro, eu queria ter esse dinheiro que ela tem. Às vezes as outras circunstâncias da vida dela estão uma droga, e ela está sofrendo naquela vida, né, e não está satisfeita com aquela vida. E mais, ainda que ela esteja satisfeita com aquela vida, é porque ela seguiu uma trajetória, um caminho singular, e ela é afetada e foi construída por uma rede de circunstâncias absolutamente singular que a torna feliz e satisfeita naquela situação. Você supor que você, com a sua trajetória, com a sua rede própria de circunstâncias que se encontraram e se afetaram mutuamente, construíram para você esse você que você está sendo hoje, você supor que isso, naquela situação, você naquela situação estaria também feliz e satisfeito, é um salto de imaginação, uma ilusão. Você não sabe, de repente você naquela situação que aquela pessoa se encontra estaria miseravelmente infeliz, miseravelmente insatisfeito. Aí fica, não, porque o relacionamento de fulano é incrivelmente fantástico e o meu não é tão bacana, não sei o quê. Você está lá, você está vivendo aquilo. Você sabe quais são as circunstâncias reais envolvidas naquele relacionamento? Você está vendo foto de Instagram e descrição de foto de Instagram e de Facebook. Isso não é nada. Isso não é nada. É claro que em cada foto de Instagram, naquela descriçãozinha, as relações entre amantes, amigos, pais e filhos, filhos e pais, parentes variados, tudo mais vai ser uma beleza. Porque é um recorte, de uma rede de circunstâncias, que é um processo em movimento. Faz ali um pequeno recorte muito bem enquadrado para parecer uma coisa fantástica e maravilhosa. Essa é a brincadeira das redes sociais, não estou dizendo que é negativo necessariamente, pode ser bacana se você encarar como uma brincadeira, mas se você entrar nessa de começar a se comparar sua vida real com as circunstâncias reais que envolvem uma vida real, com um recorte de uma rede de circunstâncias muito bem enquadrado para parecer maravilhosa, aí a brincadeira perde a graça, e você se deixa levar por uma grande ilusão. Então, se você desenvolve essa educação do seu olhar para se ver como absolutamente singular e para ver as pessoas como absolutamente singulares, uma das coisas que você descobre nesse caminho é que não adianta se comparar. Não é nem que não adianta, assim, não faz sentido comparar sua vida singular com outras vidas singulares. Não faz sentido, porque não há padrão capaz de estabelecer alguma base válida de comparação entre existências que são absolutamente singulares. Nós não cabemos e não caberemos em nenhum padrão. Por mais que as instituições sociais do teatro social fiquem estabelecendo um monte de padrões, padrões de felicidade, padrões de sucesso, padrões de moral, padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões repetitivos que ficam se repetindo na baboseira cotidiana do teatro social e que querem fazer crer o tempo todo que a gente já corresponde ou tem que corresponder, deve corresponder àqueles padrões. Mas isso é a mentira, Então você não vai se guiar por uma mentira como essa, uma ilusão dessa. Não tem padrão. Não tem padrão. Válido, realmente válido. Se você desenvolve essa educação do olhar para se ver como singular, para enxergar sua trajetória como singular ou a trajetória da sua singularidade, a comparação perde o sentido. E mais, essa educação do olhar para a singularidade, ela começa a te fazer ver a beleza incalculável que a sua trajetória, justamente por ser absolutamente singular, tem. Cada história de vida humana, cada trajetória humana, pela sua absoluta singularidade, é tão bonita, tem uma beleza intrínseca tão grande, tão valiosa, que não há porquê, você perde até assim o desejo de comparar essa existência com outras. Porque justamente se você cai na comparação, recai na comparação, você vai estar vendendo a sua singularidade para um padrão imaginário estabelecido pelo teatro social e projetando lá naquela outra vida singular algum tipo também de padrão imaginário construído pelo teatro social e vai ficar fazendo essa comparação ilusória. Quando a gente consegue ver, vislumbrar a beleza incalculável da nossa trajetória tal como é,
mesmo com todas as dores, ou por causa mesmo de todas as dores e sofrimentos pelos quais a gente passou, e claro também todas as alegrias e momentos bons e momentos festivos de celebração, mas quando a gente consegue incluir todas essas experiências e vê-las como fazendo parte de uma trajetória que é absolutamente singular, a gente consegue quase que contemplar a nossa própria existência como uma grande obra de arte. E uma obra de arte que tem uma beleza incalculável e que tem algo de absolutamente singular também a expressar. Algo absolutamente singular a expressar existencialmente. Talvez se eu tivesse só uma coisa a dizer, eu diria: viva a beleza da sua singularidade.